Então, pessoal, nesse tutorial eu vou estar ensinando a vocês a estar configurando uma VPS do zero, tá? Para vocês estarem subindo sistemas PHP de vocês. No nosso caso é um sistema PHP Laravel. E aqui eu vou estar ensinando a vocês a configurar a VPS do zero os seguintes serviços. O Nginx, ele vai ficar na borda, ele vai ser o responsável por receber as requisições do pessoal, tá? O Apache vai ficar na rede interna apenas, acessível à rede interna, enquanto o Nginx ele fica acessível à rede externa, né, a requisições externas. E o Apache, né, como eu expliquei, ele vai ficar acessível só na rede interna. Tá? E o PHP, né, FPM, e o MariaDB como banco de dados. Tá? O MariaDB, para quem não sabe, é um fork do MySQL, né, do MySQL. E ele é continuado aí pela galera, né? Pela comunidade. Então tá, a primeira coisa, né, que a gente tem que se atentar é qual distro a gente vai usar, né? No meu caso aqui, eu tô com uma distro rodando numa máquina virtual, tá? Muito boa para servidor, super recomendo. É a Rock Linux 9. Rock Linux 9, tá? Então esses comandos aqui são focados para esse sistema operacional, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa, né, quando a gente tem uma VPS, é ter o acesso a ela, ok? E muitas hospedagens que tem suporte a local, a lugar, né, VPS, vocês configuram o acesso SSH muitas vezes pelo próprio painel, né, da sua hospedagem, tá? Então, no meu caso aqui já está configurado, tá, o meu acesso SSH. E no meu caso aqui, eu tô rodando numa máquina virtual, então está na minha rede, né? Então, basicamente aqui eu boto o IP, né? SSH, o usuário, tá? Eu só tenho o usuário root só, eu não tenho outro usuário no momento, só tenho o root. E aqui eu coloco a porta, né? Vocês podem ver que a porta tá padrão, 22. Então aqui eu nem preciso colocar a porta, tá? Por padrão, o protocolo SSH ele já usa a porta 22. Então se você tiver o seu servidor tendo um serviço do SSH na porta 22, vocês não precisam colocar esses parâmetros aqui. Só SSH, o nome do usuário, arroba e o IP do servidor, né? Da sua VPS, tá? Tendo isso, ele já vai pedir a senha para vocês conectarem. Vocês colocam a senha de vocês aí. Ótimo, conectou. É, uma coisa que eu recomendo muito, quando vocês conectar o SSH de vocês, na VPS de vocês, alterem a porta padrão do SSH, tá? Para vocês alterar a porta padrão do SSH, vocês vão precisar de um editor. No meu caso aqui, eu estou usando o Nano, tá? É, mas vocês podem usar o que vocês preferirem aí, tá? Outra coisa, como eu estou com o usuário root, prestem atenção nisso, eu não vou estar digitando sudo na frente dos comandos, tá? Caso vocês não estejam usuário root, que eu super recomendo, né? Não usem usuário root, entendeu? Vocês podem comprometer o sistema de vocês, quebrar, enfim. Eu recomendo vocês terem um usuário de vocês, tá? E no caso de vocês terem um usuário sem ser o root, eu recomendo vocês, para cada comando que eu for usar aqui, vocês, antes dele, colocar sudo, tá? Esses comandos aqui são destinados aqui a distro Rock Linux, tá? Eu super recomendo, se vocês forem alugar uma VPS, vocês fazer uso da Rock Linux, tá? Porque é o Rock Linux 9, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Aqui eu tenho minha distro é Rock Linux, né? Versão 9.5 Blue Unix, né? E, é, e The Like é da Rio, né? Rio CentOS Fedora, tá? E é isso. É,
Essa é a versão do meu sistema, né? Eu vou usar o Nano aqui. O Nano já veio. O Nano já veio aqui instalado, tá? O Adist, então eu não preciso estar instalando o Nano, mas se vocês quiserem instalar um Nano, né? Vocês botam o DNI. No caso de vocês, se vocês tiverem com outro usuário, né? Sudo DNF install nano. Menos Y aqui é para ele autoconfirmar, tá? Para ele não ficar me perguntando no terminal se eu desejo realmente instalar ou não, tá? Aqui no meu caso não faz diferença eu colocar sudo ou não, porque eu já estou com o usuário root, mas também funciona se eu usar, entendeu? Mas no meu caso aqui em diante eu não vou estar usando sudo, tá? Então se atentem a isso. Se vocês não tiverem com o usuário root, que eu super recomendo que vocês não estejam, usem sempre sudo no começo de cada comando, tá? Pronto. Aqui não tinha nada para fazer, né? Porque eu já tenho o Nano instalado, então já deu concluído logo de cara. Para alterar a porta do SSH, a gente vai precisar alterar um arquivo. Vou usar o Nano, como eu já falei, né? E esse arquivo fica aqui dentro de etc ssh sshd config, tá? Esse é o nome do arquivo, sshd config. Logo no começo aqui desse arquivo, vai ter aqui onde vocês configuram a porta. Por padrão, vem a porta 22, ou geralmente ele vem desabilitado aqui, sabe? Quando ele está desabilitado assim é porque ele está usando a porta 22 também, tá? Mas eu não sei, depende muito da distro. Aqui eu acho que já veio habilitado, tá? Aqui está na porta 22, então eu vou alterar aqui, né? Tirei o jogo da velha aqui de começo, que é um comentário, entendeu? Então eu tirei ele, descomentei essa linha, ou seja, essa linha que eu colocar aqui agora vai ser processado, né? Próxima vez que o serviço iniciar. Pronto, aqui eu vou colocar 22, 22, mas no caso de vocês em produção, coloque um número sem muita repetição, né? Mais aleatório assim que vocês consigam decorar, né? Anotem se possível para não esquecer, tá? Pronto. Alterei a porta aqui de 22 para 22, 22, né? 2222. E próxima coisa aqui são configurações que provavelmente já vem configurado para vocês, não é bom estar mexendo. Mas no meu caso aqui, eu habilitei essa opção, né? Ela veio desabilitada aqui, eu habilitei a permitir root login, que é justamente o que ela já diz, né, né? Ela permite login com o usuário root, né? Então eu botei aqui yes, tá? Permitir login com o usuário root. E essa opção aqui já veio ativada, tá? Essa opção é muito boa porque você não precisa fazer login com senha, tá? No, na sua VPS usando SSH. Vocês podem estar usando chaves, né? SSH, tá? Que eu até recomendo que é mais seguro essa abordagem, tá? Você já viu configurado, eu não mexi em nada, ele já vem assim já. E eu recomendo vocês estarem fazendo uso dessa opção aqui, tá? Vocês estarem se conectando ao SSH de vocês no lugar de senha usando chaves, né? Pronto. Outra coisa aqui é esse Password Authentication Yes, tá? Eu ativei também para habilitar a autenticação por senhas, né? Ele veio desativado aqui. Tirei o jogo da velha aqui do começo e deu o valor Yes, né? E aí ele permite autenticação por senha, né? Pronto. Explicando isso, né? Vocês vão focar mais aqui na porta, tá? E se vocês quiserem personalizar alguma outra configuração, é mais questão de ler, né? Aí abaixo. Pronto, mas o foco aqui de ensinar é mais a questão da porta. Alterem sempre, tá? Pronto. Alterou aqui, vocês vão ver aqui embaixo, né? As legendas aqui de cada opção. Essa setinha para cima aqui significa o Ctrl, tá? Então, Ctrl G abre o menu de ajuda, Ctrl O salva, né? Ctrl W faz uma pesquisa, Ctrl X é para sair, tá? Aqui eu vou usar o Ctrl O, eu vou confirmar, e depois vou usar o Ctrl X e confirmar para sair, tá? Então vamos lá, Ctrl O, aí ele pergunta o nome do arquivo para salvar, não vou mexer, vou deixar igual como tá, tá? Ele já auto preenche isso aí para mim. Pronto. Foi salvo com sucesso e agora o Ctrl X para sair, tá? Detalhe, se vocês não tiverem com o usuário root, vocês não vão conseguir estar salvando, tá? Porque vocês vão ter que usar. Vocês só vão conseguir salvar ali só se vocês usarem sudo. Entendeu? Talvez na hora que vocês derem Ctrl O aqui e apertar Enter para confirmar,
Possa ser que dê um erro se vocês não estiverem usando o sudo, tá? Só para deixar claro mesmo essa questão, não vou ficar mais tocando nesse assunto. Suponho que vocês já tenham entendido essa parte, né? Pronto. Com essa alteração, né, que eu fiz da porta ali, o próximo passo é reiniciar o serviço do SSH para que ele comece a usar a nova porta, tá? Então, eu vou usar o systemctl restart SSH, SSHD, que é o nome do serviço, tá? Aqui eu tive um erro, tá? Ao reiniciar o serviço, muito provavelmente tem a ver aqui com a porta, tá? Que eu coloquei, que eu configurei. É a porta 2222. Ele deu erro ao fazer bind nessa porta. Então, duas coisas que a gente pode. Estou dizendo aqui que foi permissão negada ao fazer bind nessa porta. Então, se foi permissão negada, a gente tem duas coisas para tentar, né? Firewall está ativo, verificar se o firewall está ativo. Se o firewall estiver ativo, então adiciona a porta TCP 2222 como exceção no firewall, né? Para ele permitir a abertura dessa porta, tá? Vamos lá. Vamos verificar se o firewall está ativo. Tenho quase certeza que está, para bloqueando a porta ali tem que estar, né? Firewall CMD, lembrando do sudo, para quem não tiver com usuário root, tá? Digitar sudo aqui. Pronto, firewall CMD, vou verificar aqui o state para ver se está ativo, mas eu sei que está. Enfim, tá ativo, né? Tá running, ou seja, tá rodando o firewall. Então eu vou estar adicionando a porta aqui, né? Eu vou botar aqui um add port igual a 2222, dizer que é TCP, tá? E dizer que é permanente essa configuração. Pronto, foi adicionado com sucesso, tá? Então, provavelmente eu já consigo reiniciar o serviço do SSH, tá? Vou tentar aqui. Ainda assim, tô com erro. Deixa eu ver se é o mesmo erro. Ok, é o mesmo erro. Então, eu desconfio que agora o problema seja no C Linux, tá? Que é outra proteção que o sistema operacional tem. Estava esquecido desse fator, né? Vamos verificar, né, se o C Linux está rodando, né? É, cmanage. Para estar verificando aqui, né, se o C Linux está rodando, é 6 SE status. É isso mesmo. Ó, ele está ativo, né, o C Linux. Ah, não vou desativar, tá? Eu só vou adicionar aqui a SS. Vou ver aqui as portas que ele está permitindo aqui pro SSH. Vou dar um break aqui, SSH. Ok. Para o SSH ele só está liberando a porta 22. Então eu tenho que adicionar aqui 2222 também, tá? Então vou vir aqui, né? No lugar de L aqui eu vou colocar A de add, né? Menos T, SSH port, menos P. A porta vai ser TCP 2222, tá? Ok. Eu esqueci do T aqui, tá? É exatamente como tá ali, tá? É, a tagzinha, né? Pronto. Menos P, TCP 2222. Pronto, ele está adicionando, adicionou. Agora, se eu usar o menos L aqui no port, né, no cmanage, e fazer um grep SSH, ele deve listar aqui, né, com a 22 e também com a 2222. Ótimo, foi adicionado por sucesso. Então, provavelmente agora eu já consigo reiniciar, né, o SSH, né, com as configurações que eu configurei, a porta 2222. Ótimo. Reiniciou, não deu nenhum erro. Uma recomendação que eu faço quando vocês mudar a porta do SSH e conseguir dar restart no serviço é fazer um reboot logo em seguida, tá? Na VPS de vocês, para que vocês não percam acesso via SSH à VPS de vocês. Então,
Liberou no Firewall, ele liberou no Linux, pronto, já fez toda a liberação necessária, tá? Então já reinicia a VPS, tá? Para não arriscar perder acesso ao SSH. Iniciou a VPS, a conexão SSH vai cair, é normal. Então a gente espera ela voltar, né? Ela ligar. Aqui dessa forma eu não vou conseguir mais conectar, porque eu mudei a porta, né? Não é mais a 22. Quando a gente não menciona nenhuma porta aqui no comando de conexão, é porque ele vai usar por padrão a padrão, né? Que é a 22, tá? Então ele não vai mais conseguir fazer conexão usando a porta padrão, né? Porque eu mudei a porta do serviço do SSH. Então aqui agora eu vou precisar colocar a porta que eu, mencionar a porta personalizada que eu coloquei lá, né? Que é "-p 22 22". Agora ele vai perguntar qual é a senha. Ótimo. Pronto. Recomendo, tá? Vocês fazerem essas configurações logo no começo. Agora a gente vai continuar, né? Aqui com a instalação dos serviços. O primeiro que a gente vai instalar é o Nginx, tá? Ele que vai ficar na borda, recebendo as requisições externas, né? Dos usuários aí. Pronto. Primeira coisa de instalar os serviços é fazer um update aqui, né? Do sistema de vocês, né? Atualizando os pacotes instalados, tá? Então, novamente, se vocês tiverem seu usuário root, adicionem sudo aqui no começo, tá? Pronto, eu vou usar aqui. Eu já coloquei o "-y" para ele autoconfirmar. Ele não achou nada para atualizar, porque já está atualizado. Então, concluído, nada para fazer. Ótimo. Próximo passo agora é fazer a instalação do Nginx, tá? Eu vou colocar "-y" aqui também, galera, porque ele não vai ficar me perguntando nada, tá? E simplesmente vai instalar e pronto. Pronto, Nginx instalado, tá? É, Próximo passo, sempre quando eu instalo um serviço, é ativar ele, tá? Então, vou ativar ele, systemctl, enable. Esse enable é para sempre quando a máquina, a VPS reiniciar por algum motivo, quando ela voltar, né? Automaticamente o serviço subir, né? Iniciar junto com o sistema. Então a gente usa esse enable, tá? E bota o nome aqui do serviço, que é o Nginx, que eu acabei de instalar. E esse now além dele configurar aqui com o enable, para sempre que a VPS iniciar por algum motivo, esse serviço aqui subir junto com a VPS, o menos now diz que é para já iniciar ele agora também, tá? Então ele já vai estar rodando agora. Pronto. Aqui ele criou um link simbólico. Esse link simbólico aqui diz que ele vai colocar o Nginx Service em uma pasta do sistema que chama todos os services assim que ele inicia, tá? Então, o enable é basicamente isso, né? Ele cria um serviço para esse serviço ser chamado assim que o sistema foi iniciado, sempre que ele iniciar, tá? Pronto. Eu já tenho aqui o Nginx rodando. Muito provável que se eu vier aqui no navegador e atualizar aqui, ainda não tem nada. Eu suponho que é o Firewall ou o Linux que está bloqueando aí a porta 80, tá? Mas vamos lá, já já a gente configura isso. Mas por aqui, se eu der um curl, provavelmente eu já tenho alguma saída. Eu já tenho, tá vendo? Isso aqui muito provável é a página do Nginx, tá? A página padrão, né, do Nginx, de teste, né? HTTP server teste aqui. Uma página padrão aqui do Nginx, tá? É, Ótimo. Já instalei o Nginx e já ativei, tá? Agora vamos instalar o Apache, né? Novamente, lembre-se do sudo, se vocês não tiverem com o usuário root, tá? Instalo. O Apache aqui no Rock Linux 9 é HTTPD, tá? Se chama. Então, instalando aí o Apache. Depois de instalar o Apache, nós temos que, antes de ativar ele, nós temos que alterar a porta dele. Porque como ele é um servidor HTTP também, e o Nginx também é outro servidor HTTP, cada um tem a sua finalidade, né? Mas por padrão,
os servidores HTTP, eles vêm configurados para ser iniciado na porta 80. Porém, eu já tenho o NGINX na porta 80. Então, o Apache eu tenho que configurar para outra porta, né? Até porque o Apache ele vai ficar apenas rodando na rede local da VPS, tá? Ele não vai ficar recebendo requisições externas de forma direta, tá? Isso quem vai fazer é o Nginx. O Nginx vai receber requisições externas de forma direta e vai passar para o Apache, tá? Para alterar a porta padrão do Apache, que é a 80, para qualquer outra, no meu caso eu vou colocar 8080, nós precisamos alterar o arquivo httpd.conf, tá? Que ele fica nesse arquivo aqui. Eu vou usar o nano novamente, né? Novamente, se vocês não estão com o usuário root, usem sudo aqui na frente dos comandos, tá? Nano, aí etc, a pasta do Apache é essa, httpd, onde ele foi instalado, tá? Aí conf, e httpd conf. Pronto. Eu vou deixar esses comandos, né, para vocês também, para facilitar. Vou copiar essa lista de comandos depois e compartilhar, né, para vocês. Mas literalmente o arquivo de configuração da Apache é esse. Vou dar enter aqui para confirmar. E logo no começo aqui vocês vão ver uma opção chamada Listen. Tá logo aqui pelo começo. Pronto, aqui ó. Listen 80, né? Então a gente vai alterar 80 para 8080. Pronto. Feito isso, Ctrl O para salvar. Só apertar Enter aqui no caminho, não precisa editar nada. E Ctrl X para sair. Agora que eu alterei a porta do Apache, eu posso literalmente iniciar o serviço dele, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o Nginx, tá? Systemctl enable, né? Para ativar o serviço dele, para quando o sistema reiniciar ele já subir sempre automaticamente. E passar o menos now aqui, para ele já começar a rodar agora também, tá? Pronto, ótimo. Já estou com o Apache e já estou com o Nginx instalado e os dois rodando, tá? Como o Apache fica em uma porta 8080, né? Provavelmente eu consigo acessar. Não, não consigo. Também vou ter que ver essa opção, né? Lá no Firewall ou no Linux, tá? Tem que adicionar essa regra lá. Tá, mas vamos continuar aqui. A gente já tem o Nginx instalado, o Apache, e ambos os dois rodando, né? E em portas diferentes. O Nginx está na porta 80 e o Apache está na porta 8080, tá? O próximo passo aqui, né, é instalar o PHP, né? O PHP eu vou instalar do repositório do REMI, tá? Por que do REMI repositório? Porque lá eu tenho versões do PHP mais atualizadas, tá? Porque se eu vier aqui no, no próprio repositório, né, da distro do Rock Linux 9 e eu vim aqui e fazer um list, né, aqui dnf list available PHP 83. Aqui tá só PHP, tá? Aqui eu só tenho as versões do PHP 8. ah, ok, 8.0, ou pelo menos é a padrão, né? Deixa eu usar o DNF module, list PHP. Ok, eu consigo instalar pelo repositório, né, padrão da distro aqui, a 8.1 a 8.2. Mas a minha aplicação, né, em Laravel, ela suporta até o PHP 8.3, entendeu? Que é a versão mais, assim, deve ter a 8.4 já, mas a 8.3 é bem recente no momento também, tá? Então, nós vamos estar usando a 8.3, que é mais recente, tá? Então, para isso, a gente precisa adicionar o repositório da REMI, tá? Para isso, a gente vai fazer um dnf install. Vou passar o menos "-y" aqui já. E vou passar um link direto aqui para um arquivo chamado .rpm, tá? Pronto. Eu vou deixar esses comandos para vocês, tá? Então não se preocupem. Mas é basicamente isso. Ele está fazendo um install e direto em um aplicativo chamado RPM aqui, tá?
Pessoal, o comando aqui que eu usei, né, o DNF install direto numa URL aqui que tem um RPM, tá offline, para minha sorte, aqui no momento desse tutorial, né? Então, eu vou estar usando outro espelho, tá? Para fazer a instalação desse REMI, tá? Então, vou estar baixando aqui, peguei outro espelho, vou usar o wget ou curl, não importa muito, tá? Vou estar usando outro espelho aqui, eu vou deixar esses comandos para vocês, tá? Deixa eu dar um clear nisso aqui. Vou dar um wget nessa URL aqui. É outro espelho, tá? Mas é o mesmo arquivo, literalmente. Tá baixando ele aqui. Aqui tinha um redirecionamento, o wget já seguiu. Por isso que eu prefiro usar o wget às vezes do que o curl, né? O curl já tem que passar um parâmetro para ele seguir, né? Requisições assim que foram movidas, tá? Pronto, baixou aqui, né? Então eu vou dar um chmod, né? Nesse arquivo que eu baixei, tá? Para 644. Remi, ótimo. Vou dar um chmod mais X, tá? Para ele ter permissão de execução também. Pronto. Feito isso, dou um DNF install aqui, já passo "-y", porque eu não gosto de ficar confirmando nada. E escolho aqui o arquivo que eu baixei, né? Eu já mudei a permissão dele e permiti a execução dele, tá? Pronto. E ele vai começar a instalação. Já instalou, concluído. É, Aqui é recomendado, né? Ele diz aqui, ó, é recomendado ativar o CRB Repository, tá? Então, basicamente, é só executar isso aqui, run ou minto eu, CRB enable. Pronto, ativou, né? Aí, e então vou aqui remover o arquivo que eu baixei, que não precisa mais dele aqui, né? Já instalei, pronto. Lembrando do sudo, tá, pessoal? Para quem não tiver com o usuário root, usem sudo antes de cada comando, tá? Pronto, agora eu posso simplesmente, né? Novamente aqui olhar as versões do PHP que eu tenho disponíveis, tá? Agora eu instalei o repositório REMI, então vai aparecer novas versões aí para mim, tá? Antes só tinha 8.1 e 8.2, né? No repositório oficial. Vamos ver agora as versões que eu tenho disponíveis. Esperar terminar de carregar. Aqui eu esqueci de passar, né, o menos Y aqui no final, né? Então ele pergunta se está correto no repositório REMI e tal. Vou dizer que sim aqui, tá? Prontinho aqui ele carregou, enfim, né? Hoje, para minha sorte, algum dos repositórios REMI aqui tá fora do ar, né? Deve estar em manutenção, então ele fica procurando espelhos. Mas enfim, carregou já aqui. Aqui ele listou, né, que tem a versão 8.1 e 8.2 no repositório oficial, né? Da minha distro aqui, do Rock Linux 9. E no repositório REMI, né, ele listou aqui até a versão 8.4. Eu vou estar usando aqui a 8.3, tá? Então, para mim ativar aqui a versão 8.3, eu vou estar aqui, deixa eu limpar aqui a tela, vou fazer o DNF module enable, tá? Deixa eu fazer o list aqui de novo para mim ver aqui as versões, né, que tem. É, Passar o menos Y dessa vez, tá? Pronto, aqui tem a versão REMI 8.3. Vou usar essa, tá? Então, vou dar aqui um DNF, módulo. Aqui eu vou passar o enable agora, tá? PHP. E vou colar esse aqui, REMI 8.3. Ele vai ativar aqui ela. Passar o menos Y já também, tá? Pronto. Se eu fazer um list novamente, né? Deixa eu dar um clique. Se eu fizer um list novamente aqui, ó. A 8.3, aqui do REMI, vai estar com um E aqui de habilitado, tá? De enable, né? Pronto. Dá um clear aqui.
E agora eu vou fazer a instalação do PHP, tá? Eu vou instalar algumas extensões que são suficientes para a maioria dos casos de uso, né, de sistemas construídos em PHP, né? Aqui tem várias extensões, tá? É, PHP FPM, Common, PCMF, GD, enfim, tem várias extensões aí que eu vou estar instalando. Vou deixar esses comandos para vocês também, tá? E esperar a instalação concluir agora, tá? Aqui eu já passei o menos Y, então ele não vai me perguntar nada, só vai fazer a instalação aí. Vamos aguardar, né? O final da instalação. Prontinho, a instalação aqui do PHP foi concluída, tá? Próximo passo aqui é eu configurar o php.ini, tá? Eu sempre gosto de configurar algumas opções, tá? Mas por padrão ele já vem configurado para produção, bem configurado, tá? Mas tem algumas configurações que é bom vocês se atentarem, tá? Para vocês estarem vendo aqui onde fica o PHP ini, né? Vocês podem estar passando aqui PHP ini. Ele vai listar todos os arquivos de configuração, tá? Pra vocês precisarem fazer alguma configuração personalizada, né? Em algum arquivo. Aqui o meu PHP ini está aqui nesse diretório, tá? Aqui é configuration file, né? Então tá aqui. Eu vou usar o Nano novamente para abrir ele, tá? Só Nano e botar aqui. Ele está em etc barra opt barra remi barra php83 barra php.ini, tá? Pronto, aqui eu vou ver quanto de memória ele está limitando, né? Memory limit. Eu estou usando Ctrl W para pesquisar, tá? Achou aqui. Ele está com 128 MB, né? Limitando o PHP a usar 128 megas. Isso aí vocês é bom alterar, né? Conforme a necessidade da aplicação de vocês. Eu, por padrão aqui, eu vou colocar 256 MB, tá? Ah, por padrão, pode até deixar 128. Essa configuração também vocês conseguem alterar pelo .htaccess, tá? Para aplicação específica de vocês. Outra opção que eu vou estar procurando aqui é de upload, né? Upload limit, tá? Ok, upload max file size. É isso aqui mesmo. Pronto, o máximo de arquivo que vocês podem enviar para o upload é de 2 MB. Então eu gosto de deixar um padrão aqui mais alto, né? Vou botar aqui 64 MB. Como eu alterei o upload max file size, eu tenho que alterar também o post max size, tá? Mas vocês podem ver aqui, ó, também que vocês podem configurar o máximo de arquivos, né, por upload. Eu vou deixar o padrão aí mesmo, tá? E tem outras configurações que vocês podem estar configurando, é só ir lendo aí, tá, pessoal? Mas eu vou ser direto aqui, vou lá, já que eu alterei agora, né, o upload max file size, eu vou alterar também o post max size, tá? Os dois tem que bater. E não adianta ter um upload max size de 64 MB, sendo que um post max size não é equivalente, tá? Então vamos colocar aqui a mesma coisa no post max size. Ok. Outra opção que eu gosto de estar alterando é o execution time. Max execution time. Ele já vem em 30 por padrão, é um valor bom até. Vou colocar 300 aqui, mas talvez para produção isso não seja muito legal, tá? Outra coisa que eu vou editar é o date.timezone. Aqui ele vem comentado aqui, né? Um ponto e vírgula no começo, vou tirar. Eu vou colocar aqui meu time zone, que é América, São Paulo, né? Seria assim, é um time zone que engloba o Brasil todo, mas eu vou estar usando aqui o Recife, que também existe, tá? Aqui nessa URL tem tá uma lista completa de todos os time zone que vocês podem estar informando aqui, tá? Pronto, é isso. Aqui é essas opções que eu altero, né, no php.in, dei Ctrl A para salvar, né? Confirmei com Enter e Ctrl X para sair. Agora eu preciso, né, habilitar, né, o PHP, tá? O enable, né? Para isso eu tenho que reiniciar a VPS e ele automaticamente subir, né? E aqui eu vou passar
-now, que também ele vai começar a ser executado de agora, tá? Pronto. O PHP já está rodando também. Agora eu preciso fazer uma alteraçãozinha lá também no PHP, tá? Novamente, vindo aqui em PHP-INI, eu tenho um arquivo aqui, cadê? Chamado www.conf. Uhum. www.conf, cadê? Ok, aqui só aparece o zine, né? Não vai aparecer .conf não. Mas aqui nesse caso eu acho que ele vai estar no mesmo, quase no mesmo diretório aqui. Vou usar o Nano também, tá? Vou apagar o php.ini aqui no final, tá? E aqui dentro dessa pasta do PHP 8.3 deve ter outra pasta chamada PHP FPMD. Essa daqui, tá, pessoal? Vou estar digitando ela aqui. D. Pronto. Aqui dentro dessa pasta tem um arquivo chamado www.conf, tá? Vou estar alterando ele também. As alterações que eu vou fazer aqui são poucas, tá? Vocês podem ver que aqui ele já vem com o user como Apache, group como Apache, tá? Isso são configurações de segurança, né? Para os arquivos do seu site tá com esses usuário e grupo, tá? E aqui eu só vou estar editando o seguinte. Aqui descendo aqui para baixo, eu tenho esse listen owner, que eu vou estar descomentando. O listen group, também que eu vou estar descomentando. E o listen mode, que eu vou estar descomentando. Eu só vou editar esses dois, o owner e o group, tá? Eu vou colocar a pasta também. Pronto, feito isso, é só salvar, tá? Só vai descomentar essas três linhas e alterar essas duas, o owner e o group, tá? Para a pasta e descomentar essas três. Ótimo. Ctrl O para salvar, Ctrl X para sair. Lembrando que quem não tiver com o usuário root, tem sempre que colocar sudo aqui no começo dos comandos, tá? Pronto. Feito isso, né? A gente agora precisamos, né, editar aí o Nginx, né? Para a gente estar conseguindo, né, acessar ele pelo navegador, né? Tá. Aqui eu ainda não tenho acesso, tá? Então, a gente já viu que o firewall está ativo, né? A gente já viu isso. Ele está rodando, tá? Aqui eu vou dizer que o firewall vai adicionar uma seção de serviço HTTP. Vai ser permanente essa configuração. E passar isso, tá, pessoal? E também para HTTPS, tá? Mesma coisa, só que muda um HTTPS aqui. E reiniciar aqui o firewall, tá? Fazer um reload do firewall. Pronto. Se eu vier aqui no navegador, eu acho que eu já consigo acesso. Ótimo. Consegui acesso já, tá? Deixa eu ver se eu consigo acesso na porta 8080. Ok, não. Mas é esperado. O Nginx que conversa com o 8080, tá? Pronto, aqui eu já estou batendo no Nginx, tá? Ok. Bom, é uma página de teste, tá? Ok. Aqui agora a gente precisa configurar aqui o arquivo nginx.conf, né? Porque ele está exibindo essa página aqui e eu quero, né, na verdade, que quando alguém acesse meu servidor pelo IP, ele não cai em página nenhuma. Receba ali um 404 not found, tá? Que não é, o servidor não é o intuito é ser acessado por IP, e sim acessado por DNS, né? No site, né? Então, aqui eu vou dizer que quando acessar por IP, né, a gente vai retornar uma página 404. Então, para isso a gente vai editar o arquivo nginx.conf, tá? Que ele fica aqui em etc nginx.conf, tá? Aqui basicamente a gente vai alterar pouquíssimas coisas. Aqui a gente vai procurar por esse bloco server,
Nesse bloco serve, a gente tem que fazer uma configuração, aqui é importante. Quando vocês verem esse listing aqui, né, na porta 80, a gente vai alterar, não a porta, né, a gente vai alterar essa linha e adicionar, fazer uma nova adição aqui, tá? A gente vai adicionar simplesmente default server. Tanto aqui, todos os listings, né? No final da porta a gente vai adicionar isso, default server. Pronto. Só tem listing nessas duas linhas, então essa parte configurada. Aqui eu vou comentar esse root, não é necessário ele aqui. Ok, e vou comentar aqui esse conf aqui, para esse server. E aqui eu vou estar adicionando, pode ser aqui no meio mesmo, um location barra vou passar um return 404. Pronto, essas são as alterações que eu vou fazer aqui, tá? Só isso mesmo. E vou reiniciar aqui o NGINX, tá? Já que eu alterei o arquivo de configuração dele, né? Pronto, reiniciei o NGINX. Se eu acessar aqui agora pelo navegador, eu vou cair na página 404, tá? Ó, tô esperado. Se eu abrir o inspecionar aqui e vir em Network e recarregar, pronto, recebi o 404. Esse é o esperado mesmo, perfeito, tá? E aqui eu ainda não consigo acessar pelo domínio, pelo DNS, né? Porque eu ainda não criei um vhost, tá? Para ele. Então vamos ver isso agora, tá? É, Antes de criar os vhosts, eu vou configurar um certificado aqui, tá? Esse certificado que eu vou estar configurando aqui é um certificado autoassinado, tá? Mas muitos serviços de hospedagem aí podem auxiliar vocês a estar gerando um certificado, tá? É, Posteriormente, em um vídeo eu também posso estar ensinando a vocês como gerar um certificado válido usando o Let's Encrypt, tá? Mas aqui nesse caso eu estou usando um certificado autoassinado, tá? O certificado autoassinado é um certificado que nós mesmos gera e nós configura no nosso sistema que ele é confiável. Porém, ele só vai ser confiável para o nosso sistema, tá? Então, ele não tem uma autoridade global assim de autorização, tá? Para ser válido para todos os computadores conectados à internet, todos os dispositivos, na verdade, né? Então, esse certificado só vale para mim aqui, no meu caso, que é só para teste, é uma máquina virtual, né? Mas posteriormente eu posso estar ensinando a vocês a configurar um certificado e a parte de configurar ele aqui, tá? Vai ser igual, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente precisa ter um CRT, tá? Para a gente criar um certificado CRT, geralmente a gente cria aqui, né? Na pasta padrão da distro, né? Do sistema operacional aqui. Fica em etc, PKI, aí TLS, certs. Pronto, fica aqui. Aqui já vem com alguns, né? Mas eu vou estar adicionando um novo aqui. Vou dar o nome do meu DNS, tá? Sport.usev.dev, só que tem que ter a extensão .crt no final, tá? Pronto. E aqui dentro eu já vou estar colando, né, o meu certificado CRT. Depois eu vou estar ensinando a vocês a gerar um válido, tá? E nesse meu caso aqui é um autoassinado e ele só vai funcionar para o meu caso aqui, para o meu uso, tá? Eu já tenho ele copiado aqui, eu já tenho ele aqui, vou estar copiando, colando aqui. Pronto. Ctrl para salvar. Ok, cancelar aqui. Ctrl X para sair, não salvar. Deixa eu ver, eu errei alguma coisa aqui. Não. Salvar ele aqui, Ctrl O. Salvei, Ctrl X. Ótimo. Certíssimo. Pronto. O ponto CRT já foi instalado no sistema. Mas o certificado ele é composto pelo ponto CRT e pelo ponto key, né? O ponto CRT já foi criado, né, aqui. Agora eu vou criar o ponto key, tá? Eu vou dar nano de novo aqui para criar um arquivo, etc. Lembrando que usem sudo se vocês não tiverem com o usuário root, tá? etc
Aí o diretório é quase o mesmo, só vai mudar aqui, no lugar de ser certs, aqui vai ser private. E não tem nenhum certificado aqui em private por enquanto, vou estar adicionando. Novamente o nome do meu DNS. E no final, no lugar de ser .crt é .key, tá? .key. Pronto, vai ficar com esse caminho aqui. E vou estar colando aqui, já tenho gerado aqui, tá? O conteúdo do mesmo. Pronto. Ok, esse é do .crt. Tem que apagar aqui. Colar aqui do .key. Ótimo, agora tá certo. Salvar e sair. Pronto. Feito isso, eu só vou aqui dar uma permissão 644, né? Lembre-se do sudo, se vocês não tiverem com o usuário root, tá? Para esse ponto .crt aqui vai ser um 644. E pro ponto key vai ser 600, tá? Aqui o ponto key. Ótimo. Pronto. Feito isso, agora a gente só precisa criar os vhosts. Nós criamos certificados na pasta certinha, que foi o ponto .crt e o ponto .key. Nós demos permissão 644 para o ponto .crt e 600 para o ponto .key. Agora nós só precisa criar os vhosts, né? Vamos começar aqui criando o vhost do Nginx, tá? O vhost é algo que diz que quando alguém acessar o seu servidor, alguém tem, por exemplo, um DNS, né? Um domínio apontado o IP do seu servidor. Quando esse acesso ao seu servidor for feito por um navegador de alguém usando esse DNS, o servidor vai entender e vai tomar uma ação a partir da configuração desses vhosts, tá? O vhost é responsável por direcionar, né, cada DNS que está requisitando o seu servidor para uma aplicação diferente. É isso, tá? Então os vhosts servem para isso. Vou estar criando aqui o vhost do Nano, tá? Vou começar criando do Nginx, que é o Nginx que está na borda, né? Então etc nginx conf.d e aqui dentro dessa pasta que a gente vai adicionar os vhosts no Nginx, tá? Aqui eu vou adicionar api.sportreserve.dev.conf no final, tá? Não esquecer disso. Ótimo. Antes disso, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ótimo. Pronto, nós vamos criar aqui um vhost em etc nginx conf.d api.sport. Eu dei o nome do DNS aqui para o vhost, tá? Mas no final, não esqueçam de colocar o .conf, tá? É importante. Pronto. Aqui eu vou abrir um bloco server. E aqui eu vou ter o da porta 80, tá? Lembrando que no arquivo nginx.conf já tem um bloco server lá, tá? Mas lá, se vocês tiverem prestar atenção, tem um default server aqui depois da porta 80, né? Aqui a gente não vai ter esse default server, tá? Aqui a gente só vai ter 80. Lá nós adicionou, né, esse default server, né? Aqui não, aqui a gente vai ter 80 apenas, tá? E outra coisa que a gente vai ter aqui é o server name, que vai dizer ao Nginx que quando receber uma requisição com esse server name, é para processar aqui nesse bloco, tá? Então eu vou colocar aqui api.sportreserve.dev e também vou adicionar esse mesmo domínio com www na frente, tá? sportreserve.dev. Pronto, é isso. Ponto e vírgula no final. E aqui eu vou retornar um redirecionamento 301 para HTTPS. Repare, né, que eu estou fazendo um redirecionamento aqui da porta 80, que é HTTP, para a porta HTTPS, que é 443. Então eu vou ter que criar um vhost com lista em 443 também, tá? HTTPS. Aqui eu vou colocar uma variável global do Nginx, tá? Que é server name. Ou seja, ele vai redirecionar passando o server name
e o request URI. Eu tenho duas variáveis global aqui do Nginx, tá? Então ele vai regresssionar a URL completa, né, da mesma forma que recebeu aqui, usando HTTP para HTTPS. É basicamente isso. E esse aqui é o bloco da porta 80, do HTTP, tá? E esse aqui embaixo vai ser o bloco, vou botar um listen 443 aqui, tá? Listen, listen 443 SSL. Ótimo. Aqui eu vou ter que configurar agora os certificados, tá? Um Listen 443 não funciona sem certificados, tá? Mas os certificados eu já tenho, né? Então, basicamente, eu vou passar aqui SSL, Certificate, e passar o ponto CRT, né? Que ele tá lá em ETC. Aqui eu não tenho autocomplete, né? Mas eu acho que eu lembro. É PKI, TLS. Aí o CRT fica dentro de certs. E já o ponto key fica dentro de private, né? Então ele tá aqui. Então, como eu botei o nome do domínio, né? Tá export, reserve.dev.crt. É isso. E aqui embaixo eu passo o key, né? SSL, certificate, key. Novamente aqui, etc, PKI, não, certo não, aqui é private agora. Private, api.export, reserve.dev.key. Pronto, é isso basicamente. E aqui agora eu vou fazer um pouco diferente, tá? Vou abrir aqui um location, bloco location. E aqui dentro do bloco location, eu vou estar passando aqui um prox, que ele vai redirecionar a requisição lá para o Apache, tá? Então, prox PAS, né? HTTP. No Apache eu não vou configurar HTTPS, então para o Apache eu posso passar em HTTP mesmo, tá? Localhost. Eu sei que o Apache está na porta 8080, tá? Então aqui é HTTPD, que é o Apache, né? Esse jogo da velha aqui é um comentário, tá? Então, esse HTTPD aqui, Apache, é um comentário apenas. Isso não vai ser processado, não, tá? Se vocês quiserem, não precisa nem colocar, tá? Pronto, feito o Proxpace, eu também vou passar alguns headers, tá? Padrão que é recomendado passar. Prox, set, header, host, host. Passei isso lá para o Apache. Novamente aqui, prox, set, header. Agora x, real, IP, agora remote ADDR. Eu estou passando o host para o Apache, o IP do usuário que está fazendo a solicitação e proxset reader x forwarded for agora prox add x forwarded for. Pronto. E o último aqui é o prox set header x forwarded. Agora aqui é o protocolo proto, aí eu passo o esquema. Pronto. Isso aqui são variáveis globais, tá? Do Nginx, tá? Ótimo. E essas são as variáveis que eu vou passar para o Apache. Ótimo. Aqui eu estou fazendo um proxpace para o Apache, tá? E eu estou passando aqui o esquema, estou passando aqui o host, né? Então o Apache precisa ter também um vhost, tá? Esse aqui é o vhost do Nginx que eu estou criando agora, mas eu também preciso criar um pro Apache, tá? Então o vhost do Nginx é isso. Vou estar salvando aqui, saindo. E agora eu vou estar indo lá no etc httpd, que é do Apache, tá? E no Apache também vou fazer criar um novo vhost, tá? E é a mesma coisa, quase. Só muda aqui, conf.d também. Só muda que aqui é Nginx e aqui é httpd, que é a pasta do Apache aqui, tá? httpd. Pronto, mas aqui dentro também vou criar um carinha aqui,
no vhost, tá? E eu vou seguir o mesmo padrão que eu fiz aqui, né? Conf. Ele também tem o nome .conf, tá? É importante dar um .conf no final aqui do vhost do HTTPD também, tá? Pronto. Aqui também eu vou estar criando, né, o vhost HTTPD. Tá, aqui eu vou começar botando server tokens prod. E vhost do Apache a gente cria assim, tá, pessoal? Virtual host. Eu vou dizer aqui que quando uma requisição chegar aqui, não vou nem vou colocar assim, um Coringa aqui, na porta 8080, lembrando que o Apache está na porta 80, né? Deixa eu já fechar aqui, né? Virtual host, e ver mais aqui. Aqui, eu vou colocar um server name. Quando uma requisição chegar nesse vhost aqui, né? Com esse server name e o NGIN que está passando, tá? O server name para cá. Então, vamos chegar aqui e for API export reserve.dev. Aí sim, ele continua aqui embaixo, tá? Apenas se tivesse server name. Também tem que ou esse server alias também, que é www.api export pi.sport reserve.dev. Só que muda aqui com adicionando www. O www eu sei, né? Aí ele permite essas linhas abaixo aqui. Eu vou configurar aqui um erro log, né? Para a gente conseguir, caso uma aplicação da gente tenha erro, essas coisas, a gente tem um log para ver, né? Para debugar, né? Se for o caso. E os logs padrão fica geralmente aqui, em var log, tá? Aqui eu vou criar uma pasta chamada httpd e vou dizer que o nome do log vai ser api.sport.reserve.dev erro.log. Log só, tá? Tem que ter uma extensão .log, tá? Pronto. E vou também ter o custom log, né? Custom log é acessos, tá? Var log httpd. Novamente aqui. Vai ser quase igual. Ok. Aqui eu já errei aqui. Ficou com espaço. É um barra aqui. httpd api export reserve dev. Eu vou colocar access log.log. Pronto. Log apenas. E agora, como o Apache vai conversar diretamente com o PHP, aqui eu coloco o document root, tá? Document root, que é onde a pasta com a aplicação do PHP vai ficar, tá? Vai ficar em var www api export reserve. Essa pasta ainda não existe, mas eu vou estar criando depois, tá? Ótimo. E aqui, para tudo que tiver dentro desse diretório, eu vou definir algumas configurações, tá? Para tudo que tiver nesse diretório aqui, ó. Deixa eu fechar o bloco aqui do directory. Faltou a barra aqui, né? Ótimo. Aqui eu vou colocar um options, index, follow, sim, links. Adicionando aqui também um allow, override, all e um require all, granted. E aqui eu vou estar adicionando um set end if x for guarded proton. Isso aqui é basicamente se o protocolo HTTPS, então HTTPS igual a 1. Aqui o request header
7x forwarded pronto HTTPS. Ótimo. E por último, um setenv HTTPS on. Bom, esse é o overhost do Apache, tá? O Apache só vai ter um overhost, né? Um overhost HTTP, tá? E pronto, só isso. Ctrl O aqui, salvar, Ctrl X. Perfeito. Provavelmente aqui agora, se eu... primeiro eu vou reiniciar aqui o serviço, né? Não, ou vou criar aqui o document root, né? Aqui, essa pasta não existe, tá? Se eu der um ls aqui, ó, essa pasta não existe, não é possível acessar, arquivo diretório inexistente, tá? Vou dar um mkdir e criar esse diretório. Pronto, criei, tá? Então, se eu vier aqui, fizer um echo, vou abrir aqui uma tag PHP, colocar um PHP info, ponto e vírgula, e fechar a tag PHP e redirecionar essa saída para esse diretório aqui, para um arquivo chamado index.php, que ainda não existe, mas vai passar a existir agora com esse comando. Se eu acessar aqui pelo domínio, já era para aparecer o php.info, né? Esse index que eu criei agora, tá? Deixa eu dar um CD lá para essa pasta também. Deixa eu listar aqui os arquivos. Ó, tem um index que eu criei aqui, né? Se eu der um cat nele, vocês vão ver que ele tem o que eu escrevi no echo, tá? Ok. Então, nós temos que ver essa questão de acessar pelo domínio, né? Que não está dando, né? Então, vamos lá. A gente já tentou corrigir isso pelo Linux, não foi? Linux está ativo. Ok. Não, pelo Linux a gente não fez. A gente foi pelo firewall. A gente configurou no firewall, né? O firewall está rodando e a gente simplesmente já fez firewall cmd add service http permanente. Eu acho que nós já fez isso, já existe. Tanto para o HTTP quanto para o HTTPS nós já fizemos isso. E não funcionou. Então é o Linux, né? Vamos configurar aqui o Linux, tá? Vou botar aqui set cbu -p httpd pod network connect. Bom, deixa eu ver. Aqui eu vou colocar connect db, network connect db também. E http unified. Unified. Bom, vamos ver agora se já vai. Nada ainda, né? Ok, pessoal. Uma coisa, também não estou conseguindo acessar pelo domínio, porque eu fiz as alterações, né? Aqui nos vhosts. Eu criei os vhosts, mas não reiniciei os serviços, né? Então eu vou estar reiniciando aqui os serviços, tá? Tanto o HTTPD, o Nginx e o PHP-FPM, tá? Reiniciando os três. Mas só precisaria mesmo aqui o HTTPD e o Nginx, tá? Eu ainda não consigo acessar, tá? Eu criei os serviços, eu criei os vhosts, né? Que permitem eu acessar pelo domínio, pelo DNS, mas não reiniciei os serviços. Então vamos reiniciar. Se tudo reiniciar
certinho, né? Significa que a gente configurou os vhost sem nenhum erro, tá? Então vamos lá, reiniciar aqui. Já deu um erro aqui, então provavelmente tem erros erros de sintaxe, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Aqui já está dizendo o erro. O Now Directive Server Name, né? Lá no Nginx. Então, vamos lá. Dar uma olhada nesse carinha. Usar o nome aqui. Usem sudo, tá? Se vocês não tiverem por root, tá? Apontou o bar aqui, etc. Nginx. Ponto.d. Pronto. O server name aqui, provavelmente eu errei uma coisa e errei. É separado por underline, underscore, né? Aqui, né? Eu acho que aqui foi só esse erro. Deixa eu salvar e tentar reiniciar de novo. Ok, tem mais erro. Vamos lá. Ah, SSL Certificate. Esqueci do ponto e vírgula, né? Não terminou com ponto e vírgula. Então vamos lá, adicionar um ponto e vírgula. Aqui. Isso. Ponto e vírgula aqui para tu. E ponto e vírgula aqui para tu. Pronto. Tudo já está com ponto e vírgula certinho. Eu acho que agora vai, pessoal. Tentar reiniciar aqui. Ok, ainda tem mais erro. Vamos ver. Nginx. Ah, faltou algum argumento no proxpace. Ah, vamos dar uma olhadinha lá nesse proxpace. É magic invalid number. Argumento no proxpace. Vamos lá ver. Proxpace. Localhost 8080. Faltou o ponto e vírgula aqui também, pessoal. Ele estava detectando isso com outro parâmetro. O que tem abaixo aqui, né? Com outro parâmetro. Eu acho que agora tá tudo certo. Ok, agora é o HTTPD Service, tá? Então vamos ver qual erro que deu lá. Mas o Nginx passou já. No custom log linha 7. Deixa eu copiar aqui. Passar o dano aqui. Se vocês estiverem sem root, coloquem um sudo, tá? Custom log. Log http export dev access log.log. Eu acho que esqueci de colocar aqui o combined aqui no final. Deixa eu ver mais se tem mais algum erro aqui. Hum, eu acho que não. Vamos tentar, né? Iniciar de novo aqui. Tem mais um erro, né? Vamos ver o erro aqui no comando. Ok. É,
O erro agora, eu acho que foi no Nginx. Foi isso mesmo. Ah, o erro é porque o Nginx não conseguiu carregar o certificado. Então, muito provável que o diretório eu passei alguma coisa errada, tá? Então, deixa eu verificar aqui os diretórios que eu passei os certificados, né? PC, PKI, TLS, certs, API. Esse aqui é o ponto CRT. Deixa eu ir lá editar o vhost do Nginx. Nginx, conf.d. Aqui. SSL Certificate. Ah, não tem nada diferente, né? Vou aumentar essa linha. Deixa eu salvar. Deixa eu ver o ponto key. Onde está? O ponto key está em private. Exato. Visualizando aqui. É, terá o vhost do Nginx novamente, tá? nginx.conf.d. Vou aumentar esse daqui. Deixa eu sair aqui sem salvar. Editar de novo. SSL Certificate Key. Já o key deu diferença, né? PKI. Tá. Faltou o TLS aqui. Então o erro era nesse key aqui, tá? PKI, TLS, Private. Aqui simplesmente tinha PKI, Private, o caminho, tá? Então, TLS, Private, tá? Pronto, vamos salvar e tentar reiniciar aqui de novo os serviços. Cadê? Aqui. systemctl, restart, httpd, nginx e php, tá? Ok, o restart ainda não funcionou. Tá dando erro no nginx. Deixa eu ver os problemas aqui. Linha 13. SSL Certificate Key. Não terminou com ponto e vírgula no final. Ok. Vamos lá colocar o ponto e vírgula no final. Um dia sai, pessoal. É muita desatenção, só isso. Coloquei o ponto e vírgula, Ctrl para salvar, Ctrl X para sair. Vamos tentar reiniciar os serviços agora. Agora não deu nenhum erro, reiniciou tudo bonitinho. Então provavelmente já consigo acessar. Tcharam! Acessou bonitinho, né? O index.php, tá? Se eu abrir aqui o index.php, tá aparecendo essa página aqui, né? Por causa desse PHP info aqui, tá? Mas se eu apagar ele aqui e colocar aqui um bloco HTML, um bloco vídeo e um bloco body,
Eu vou colocar um title. Colocar aqui nome. E dentro do body, vou colocar aqui um H1. E dentro do H1 vou colocar um hello world. E aqui eu vou colocar um echo. É, hello world com PHP. Ctrl para salvar, Ctrl X para sair. E se eu atualizar a página aqui, ok, parece que ele não interpretou o HTML. Deixa eu ver o porquê. Ah, tá, é porque tá com index.php, mas era para interpretar mesmo assim o HTML. Eu acho que é por causa da diretiva do HTML. Rapidão, pessoal. Prontinho, pessoal. Aqui eu acho que eu estava errando na estrutura HTML, né? Criar o bloco. Aqui eu coloquei o doctype, né? HTML. Abri a tag HTML, fechei. Abri a read e fechei. E abri a body e fechei. Aqui eu coloquei um H1, tá? E aqui no final eu vou abrir. Aqui não. Aqui dentro do body mesmo, tá? Vou abrir aqui um tag PHP, botar um eco aqui. Hello world com PHP. Colocar um BR aqui. Ponto e vírgula aqui e fechar o PHP. Salvar e recarregar a página aqui. Pronto. Funcionando, pessoal. O arquivo index.php já está sendo processado, os serviços estão tudo instalado, né, bonitinho, tá? Eu vou também estar instalando só agora o banco de dados, né, o MariaDB, tá? Para instalar o MariaDB é bem simples, tá? A gente vai simplesmente aqui fazer um dnf install, né? MariaDB server, passar o menos Y. Se vocês tiverem com outro usuário sem ser o root, passem o sudo, tá? Pronto, instalando o banco de dados MariaDB. E pronto, nós temos um servidor agora, né? O Nginx na borda, Apache, PHP e banco de dados, tá, pessoal? Então, é isso. No próximo vídeo eu vou ficar devendo a vocês como gerar um certificado válido para um domínio válido, tá? O domínio já tem que estar apontado para a VPS de vocês. E vou estar em próximos vídeos ensinando a subir a nossa aplicação, tá? Valeu, pessoal!